Já estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Quero iniciar o programa hoje dividindo com vocês uma história que todo mundo, na maioria das vezes, já ouviu falar, alguém já contou ou já leu essa história de alguma forma. Mas vale a pena aqui a gente relembrar alguns detalhes dessa história. Havia uma senhora que sempre ela estava lavando seus talheres ali, cuidando dos seus afazeres na cozinha, e de repente ela olhava para a vizinha, e da janela dela ela podia ver o quintal da vizinha. Em determinado momento a vizinha estava lavando algumas roupas e estendeu essas roupas no varal. Ela foi e exclamou: "Nossa, não é possível que a vizinha não viu que essas roupas ainda estão encardidas. São roupas brancas, mas estão encardidas. Tomara que da próxima vez ela deixe de molho ou tente fazer alguma outra providência para melhorar essas roupas." No outro dia, passado alguns dias, essa senhora estava na cozinha novamente cuidando dos seus afazeres. Ela não pôde deixar de olhar e de ver a sua vizinha mais uma vez estendendo roupas que acabava de lavar. E mais uma vez essa vizinha olhou e exclamou, só que agora ela não ficou tão feliz em só exclamar. Ela chamou algumas pessoas da sua casa. "Olha lá, olha aquela vizinha, olha, são roupas brancas e todas encardidas. Aquilo é um absurdo. Como é que uma mulher pode não perceber essas roupas sujas?" Ok, ela esqueceu desse detalhe e passado mais uma semana, essa senhora mais uma vez estava ali na cozinha cuidando dos seus afazeres. Não pôde deixar de averiguar para ver se a vizinha já estava lavando de forma melhor as suas roupas, ou se aquelas roupas brancas estavam alvas e não manchadas. E ela pôde mais uma vez deparar com a seguinte realidade, que a vizinha ainda estava, segundo a sua ótica, sua visão, ainda estava com roupas manchadas, com roupas encardidas. Aí ela não aguentou. Ela chamou os filhos, chamou o marido também e falou: "Olha lá, não é possível uma coisa dessa. Vocês reclamam que eu lavo roupas mal, mas olha aquela vizinha. Toda vez ela só deixa as roupas brancas encardidas." Aí o marido falou: "Espera só um pouquinho." O marido saiu pela porta da cozinha, olhou o retrovisor e o vidro e resolveu limpar o vidro ali daquela cozinha. Para surpresa da senhora, ela olhou novamente, as roupas estavam alvas, estavam brancas. Ela esqueceu de olhar que a vidraça dela estava suja. Por que será que nós temos tanta dificuldade em identificar os nossos defeitos e grande facilidade em ver os defeitos do outro? Por que é tão difícil nós observarmos que nós temos algo para consertar e mais fácil acusar o problema do outro? Será que por que isso acontece? Eu convidei Sandra Assis Maia para refletir sobre esse assunto conosco aqui no programa Mega Profissionais. Já teve uma oportunidade dessa, Sandra, de verificar que a sua vizinha não estava lavando corretamente as roupas? Seja bem-vinda mais uma vez aqui no programa Mega Profissionais. Então, você está contando a história aí, realmente, né? Como para nós, seres humanos, tende a observar mais o outro e às vezes esquecer de olhar, né, para si mesmo. Às vezes, como é fácil ver os defeitos e como é difícil ver as qualidades, né? E você contando aí, algo que aconteceu foi muito engraçado. Alguns dias atrás eu sentindo que eu não estava enxergando bem. Eu falei: "Meu Deus, eu vou precisar mudar meu óculos, já mudar o grau, tá muito ruim. Aí, no final da tarde, quando eu tirei o óculos, que chego em casa, eu tiro o óculos, é que eu fui ver que o óculos estava precisando limpar, né? Lavar o óculos. Então, assim, como o que está fora, né, da gente, a gente tem a facilidade de sentir que atrapalha você ver além, né? Então, eu acho que a gente tem que estar mais atento a isso. Nós somos seres humanos, falhos, temos essa tendência já de natureza, isso vale para todos nós, né? Não é algo aqui a começar da gente mesmo, até pra gente estar falando isso, né? Pra gente rever. E às vezes uma pequena falha do outro, coisas simples do dia a dia, se torna tão grande que encobre toda a qualidade, toda a clareza, né? Tudo que tem de bom na pessoa. Então nós temos que estar muito atentos. E essa questão dessa história, ela leva muito à reflexão, né, Tancredo?
porque nós precisamos de estar atentos. O que em nós, o que ao nosso derredor nós podemos melhorar para que a gente veja a qualidade do outro, veja o potencial do outro, né? E eu acho assim, isso muito interessante, eu gosto de reflexão. E nós temos que estar muito ligados para que nós sejamos seres humanos mais felizes, que a gente consiga transbordar amor, transbordar paz. Nós precisamos estar sempre dando uma geral, uma faxina nas nossas vidraças. Uma coisa que eu aprendi, Sandra, é que nós temos facilidade de encontrar os nossos defeitos nos outros. Exatamente. Quando nós temos a facilidade de encontrar defeitos no outro, reflexo. É o reflexo nosso. Exatamente. Né? Então, quando eu começo demais a apontar defeitos no outro, já instalo que estou precisando de uma faxina. Eu tenho alguma coisa errada nesse sentido. Deixa eu ver o que eu não estou fazendo nesse sentido. Exatamente. Interessante, hoje eu vendo essa história, quando eu fiz a pós-graduação em psicanálise, aí cada um tinha que montar um teatro, uma peça de teatro. E eu fiquei tão fascinada quando eu entendi o que era a autoestima, todo aquele processo de entender por porquê das nossas fraquezas, das falhas, né? Pra gente entender mais o outro, porque todos têm motivos, né? O ferido, ele reage, né? Aí eu coloquei um exemplo do espelho, né? No teatro, eles colocavam um espelho e eu fazia o papel de uma adolescente na frente do espelho, tentando mexer no espelho como se fosse os meus pais, a minha família, os meus amigos, colocando como se eles tivessem errado e eu tivesse certo. E no final do teatro eu percebia que eu não ia mudar nada mexendo no meu reflexo. Eu só ia mudar a minha vida se eu mexesse em mim mesmo. Então, assim, eu acho que é algo que a gente tem que voltar para si mesmo, se dar atenção, relacionar bem consigo mesmo, para que você transborde coisas boas. Porque ninguém dá o que não tem. Exatamente. Se seu coração está cheio de coisas ruins, você só vai conseguir ver o pior das pessoas. Sim. Então, assim, alimentar, buscar estar cheio de coisas boas, aprender com os erros dos outros e não julgar. Porque às vezes é lógico que todos erram, quem não erra, né? Todos têm falhas e sempre não há a intenção de acertar, né? Sim. Mas aí o que acontece? Se eu aprendo mais com os erros dos outros, eu não preciso esperar eu errar para aprender. Sim. Então, às vezes, a gente tem até uma frase, né? Errando que você aprende. Você sabe que hoje eu já fico mais atenta. Eu falei, não quero errar para aprender, eu quero aprender se o outro, né? Se está errado, eu quero fazer certo. Não preciso errar para mim aprender. Sim. Então, assim, aproveitar as coisas que talvez parecem não estar muito corretas, para aprender a fazer melhor e não julgar. Tem uma frase que eu ouço, que eu ouvi muito e ainda continuo ouvindo essa frase. É um exemplo, na verdade. Olha, sempre quando, inclusive minha mãe que me ensinou isso, quando você aponta para o outro, tem 3 dedos apontados para você. Então, quando você aponta para o outro, primeiro você tem que ver 3 vezes os seus defeitos. Depois que você viu 3 vezes o mesmo defeito seu, aí você pode apontar para o outro. Geralmente a gente não tem esse tempo, né? E é muito interessante que as pessoas mais velhas, eles usam tantos exemplos, né? Coisas simples, uma forma assim da gente refletir. E hoje as coisas estão voltando muito para isso. Então, um caso, às vezes engraçado, uma história, traz isso para a realidade e faz tipo uma analogia. Peraí, e isso na minha vida? O que eu posso mudar? Porque, na verdade, quando eu vi que os meus óculos estavam sujos, eu falei, meu Deus, eu não tinha percebido que meus óculos estavam sujos. Aí veio a questão, alguém poderia ter me avisado que os meus óculos estavam sujos. Então aí vamos pegar um lado bom disso aí. Vai ter vezes que a pessoa vai falar, vai criticar ou vai apontar, mas é para ajudar. Sim. Não é sempre porque ele está com o óculos sujo, ele vai falar que o meu tá. Então, assim, sempre a gente pegar as circunstâncias, a situação e ver o que tem de bom para aproveitar. Exatamente. As críticas, As né? críticas. Essas críticas, elas devem ser reavaliadas, avaliadas e também colocadas em prática, né? Principalmente para quê? O que eu posso melhorar aí dentro, né? O que tem de verdade?
Quando ela vem destrutiva, não, ela não acrescentou em nada. Agora, quando ela vem carregada de algum tipo de informação, porque na verdade toda crítica tem um pontinho de verdade ali, importante. que na verdade ela é ampliada, né? Principalmente dependendo das pessoas com que trazem essa informação pra gente. E Elas aquela querem mostrar o nosso se você está recebendo só elogio, cuidado. Com certeza, né? Você não Cuidado está de quem tá em sua cercado, volta. você não está cercado de pessoas completamente honestas, né? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. E é esse que é o grande desafio, né? A gente tentar cada dia ser um pouco melhor, né? Avançar mais, acreditar que amanhã vai ser melhor, que você pode ser melhor, corrigir, né? O que pode ser corrigido, isso é muito importante. E também eu lembro um outro detalhe, um outro aprendizado, que minha mãe também falava assim, olha, as palavras emocionam, realmente deixa a gente sensibilizado, mas o exemplo arrasta. Então, se você quer modificar alguém, comece modificando você mesmo, né? Comece modificando o seu pensamento. Exatamente. Essas dicas, gente, que nós estamos falando aqui, não são provérbios, não são falas prontas, não são frases feitas, não são frases de efeito. Na verdade, são frases que melhoram a nossa qualidade de vida. Porque nós sofremos tanto quando não conseguimos consertar o outro. Você imagina essa senhora da vidraça que não conseguia que a outra vizinha limpasse direito essas roupas. Ela sofria com isso. Aquilo a incomodava demais, né? O problema do outro. Mas na verdade ela esqueceu de averiguar o seu próprio problema. Tem a questão que tenta tirar o cisco no olho do outro enquanto tem uma trave nos seus olhos. Né? E isso nós temos que buscar muito entendimento com Deus, né? Buscar sabedoria, a palavra ensina. Sim, ela constrói. Né? E a palavra macia, exorta, faz tudo que é necessário se buscar a revelação. Né? Mas é importante a gente estar sempre lembrando e relembrando, né, Sandra? Mesmo a gente que ali tem às vezes um contato com a palavra mais próximo, às vezes a gente esquece de algumas coisas e passamos por cima. Somos seres em construção. Construção constante. E reconstrução. Com certeza. Então são dicas de bem viver, dicas de bem relacionar. Inclusive até no relacionamento afetivo mesmo, né? Quando a gente aprende a aceitar o outro, entender o outro, né? E respeitar acima de tudo, aí nós conseguimos o respeito de todos. É aquela questão, se você não relaciona bem com você mesmo, você não vai relacionar bem com ninguém. Com ninguém. Conversei aqui com Sandra Assis Maia, que com certeza acresce muito os nossos conhecimentos e as nossas reflexões. Nosso objetivo aqui não é ensinar ninguém, muito pelo contrário, né? Nós queremos aprender com vocês, mas dividir algumas experiências e levar também para que nós possamos entender melhor algumas situações e quem sabe até uma crítica construtiva possa nos ajudar muito. Sempre. Estamos apenas começando o programa Mega Profissionais. Você sabe que pode interagir conosco através da nossa plateia virtual, mandar o seu recadinho, conversar com a gente e também, claro, estamos aguardando vocês nas nossas redes sociais. Hoje no programa ainda vamos falar sobre o coração, sobre a saúde do nosso coração. E hoje, se fosse você, claro, não sairia daí, eu volto já depois do nosso intervalo.